Quando você for falar do problema, talvez seja interessante você dar um pouco mais de detalhes, né, com a história que nós conhecemos muito bem de Adão e de Eva, lá no paraíso, lá no Jardim do Éden. Mais uma vez, a recomendação é para que você tente memorizar um versículo. Se você não memorizar um versículo, pegue a própria palavra de Deus, pegue a Bíblia, abra a Bíblia em um versículo específico. Aqui nós estamos lhe sugerindo um versículo, embora há inúmeros versículos que você pode utilizar. Neste caso, nós lemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso foi Paulo que escreveu aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23. E da mesma forma que você apresentou ou conversou um pouco sobre Deus, e você fez uma transição falando que Deus é o Criador, agora é o momento de você falar que a criação de Deus, o homem e a mulher, eles pecaram. Uma forma que eu gosto muito de apresentar isso é dizer primeiro que Adão e Eva, antes de desobedecerem a Deus, antes de pecarem, eles eram seres perfeitos. Deus os criou em perfeição. Você já imaginou isso? Adão e Eva eram perfeitos em inteligência. Uau! Não é inteligência apenas de gênios da humanidade que estão debaixo ou que estiveram embaixo do pecado, como qualquer homem e mulher. Albert Einstein, por exemplo, estamos falando de uma perfeição muito maior em inteligência, porque eles não tinham pecado. Adão e Eva eram perfeitos em humildade, eram perfeitos em compaixão, eram perfeitos em sentimentos e emoções. Então eles não tinham... O contrário de depressão era o que eles tinham alegria perfeita. Adão e Eva também tinham união em perfeição, bondade em perfeição. E você pode colocar aí outros traços de personalidade, sentimentos, tudo em perfeição. Então, imagina que coisa linda. Porém, através de sua decisão, Eva e Adão, eles desobedeceram a Deus e permitiram ser contaminados com o vírus. Sim, essa é uma forma que eu gosto muito de colocar. Imagine hoje, tem esse vírus terrível, ainda já tem muito mais medicamentos, medicinas, do que antigamente, mas mesmo assim, esse vírus do HIV é um vírus tão terrível que ele é capaz de passar da mãe para o bebê que ainda está no ventre. E talvez a pergunta que as pessoas façam é: o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Ou o que o bebê tem a ver com a mãe? De fato, nós não estamos falando de Adão e Eva, ou mesmo não estamos falando da mãe. Estamos falando do terrível vírus do HIV, neste caso, que é um vírus carnal. E esse vírus é tão terrível que ele pode passar da mãe para o bebê. E o bebê, sem culpa alguma, já nasce com o vírus. Da mesma forma, não estamos falando de Adão e Eva simplesmente, mas estamos falando do terrível vírus, que não é um vírus da carne, como é o HIV, mas estamos falando de algo muito mais terrível, que é um vírus espiritual da morte, que nós chamamos de pecado. Esse vírus entrou em Adão e Eva e passou para os seus filhos, exatamente. Eles não tinham culpa, mas passou para Caim, passou para Abel, e nós já vemos esse cenário logo no começo da humanidade, Caim matando Abel, porque já estavam contaminados com esse terrível vírus espiritual da morte chamado pecado. E passou, este vírus foi passando de pessoa a pessoa. Durante séculos e séculos ele foi sendo transmitido. Então o problema, veja, quando as pessoas falam: o que eu tenho a ver com Adão e Eva? O que você tem a ver é que Adão e Eva foram os pais da humanidade. E mesmo que você não participou da decisão deles, você foi contaminado pelo vírus que entrou através deles na humanidade. E essa é uma forma muito interessante de apresentar o problema da humanidade para os pecadores. Alguns temas que você pode abordar também estão escritos nesse slide. E é interessante você talvez até associar algum versículo para estes temas. Vejam: separação, doença, miséria. Então, o homem, ao pecar, foi separado de Deus. Ao pecar, o ser humano ficou doente.
espiritualmente, primariamente falando, e essa doença espiritual trouxe doenças também emocionais, doenças físicas. Miséria absoluta. Eu sempre gosto de mencionar que ler a palavra miséria é ruim, falar sobre a palavra miséria é ruim, mas só sabe o que é miséria quem vive, quem passa pela miséria. Então imagine isso. Miséria é a coisa extremamente triste que está dentro da humanidade porque o pecado entrou. Da mesma forma, a morte. Adão e Eva, eles foram feitos em vida e para viver. Mas o pecado trouxe algo terrível, que nós chamamos de morte. Trouxe tristeza. Todos os seres humanos passam por terríveis momentos de tristeza. E quem trouxe isso foi o pecado. Da mesma forma, os seres humanos passam por agonia, por aflição. E vejam o que esse problema trouxe. Desespero. A palavra desespero está ligada com a falta de esperança. Falta de ver uma solução no amanhã. Falta de ver vida amanhã ou resposta no amanhã. O pecado trouxe a mentira, o engano para a humanidade. E quando você estiver então conversando com alguém, já apresentou o tema Deus, já conversou um pouco sobre Deus, agora está apresentando estes temas do pecado, do problema da humanidade, você está aí indo de um tema para outro, né? Falando, olha, ele trouxe doença, trouxe morte, trouxe a miséria, trouxe aflição, trouxe o engano. O que você quer neste momento é fazer com que a pessoa não tenha isso apenas como teoria, mas você quer fazer com que essa pessoa se lembre ou associe isso ao próprio pecado na sua vida. Eu gosto de colocar a minha própria vida, falar como exemplo e falar, olha, na minha vida eu já vivi momentos de muita tristeza, eu não sei na sua vida. Na minha vida eu já vivi momentos de muito desespero. Na minha vida eu já vivi momentos onde houve muita miséria por conta do pecado. E isso é igual para todos os seres humanos. E quando você dá o exemplo de você, a outra pessoa vai estar pensando também no caso dela. Então o ser humano precisa de uma solução para isso. E este é o segundo ponto. E a palavra de transição que você quer, lembre-se, a palavra de transição, quando você está falando de Deus para falar do problema, é que Deus é o Criador. Aí você começa a falar sobre o problema. Sobre Deus criou os seres humanos e aí tem um problema. E agora, a outra palavra de transição está em negrito. Você quer falar que o homem então não tem salvação. Não tem jeito, porque o homem está contaminado para morrer. E é uma morte eterna. O homem está condenado a ficar para todo sempre sem Deus, sem salvação. Este é o segundo ponto. Não tem mais salvação para o homem, porque o homem pecou. Era esta a situação dos seres humanos. Mas quando você fala que esta era a situação do ser humano, de estar sem salvação, você adentra no terceiro tema. E você vai agora falar sobre a salvação. Você vai falar sobre a solução.